E aí, moçada, vamos lá? Mais uma aula de História do Brasil. Ainda falando sobre a montagem do sistema colonial português no Brasil. Na aula anterior, tratamos da ação administrativa através das capitanias hereditárias e do governo geral. Na aula de hoje, trataremos de uma ação econômica, ou seja, para efetivar a posse da terra, para povoar a terra, era necessário ter um chamariz econômico, uma atividade econômica lucrativa. E os portugueses optaram pela lavoura açucareira, correto? Aí eu poderia fazer uma brincadeira através de uma pergunta: por que não batata doce? Por que eles escolheram a cana-de-açúcar? Simples. O açúcar era um produto de alto valor no mercado europeu, portanto, era vantajoso o plantio da cana, certo? Uma segunda questão era a larga experiência que os portugueses já tinham no plantio, no cultivo do açúcar. Isso já havia sido feito no litoral africano, no arquipélago dos Açores. Por volta de 1434, eles já iniciaram esse processo de plantio, de cultivo da cana-do-açúcar, certo? Uma outra questão também era a questão geográfica favorável, muita disponibilidade de terra, clima e solo favoráveis para esse plantio. Portanto, era um pacotão, vamos dizer assim, que favorecia essa opção pela cana-de-açúcar. Uma outra coisa que vocês precisam saber é a estrutura de produção. Como é organizada essa lavoura açucareira. E aí, um conceito muito simples, muito fácil, né, para o aluno aprender, é o conceito de plantation, certo? A grande lavoura açucareira, ela está dentro desse esquema de plantation. O que é isso, Ronaldo? Ó, vamos lá. A estrutura, ela é baseada em grandes latifúndios, certo? Monocultura, basicamente mão de obra escravizada, e um atendimento prioritário ao mercado externo. Aí eu costumo brincar com os alunos, ó, tem um macete. É um bairro do Rio de Janeiro, o Leme, com uma letra como inicial duplicada. O L é de latifúndio, o E é de escravismo, um M de monocultura e o restante vem de mercado externo. E aí você guarda basicamente esse conceito de plantation, certo? Então ele é relativamente simples para o aluno guardar. E aliás é um conceito que vai ser largamente utilizado na agricultura brasileira. Né? Outras lavouras terão também essa característica, como a fumageira, a algodoeira, a cafeeira posteriormente, certo, moçada? Então é um conceito que vocês vão usar durante muito tempo na história econômica do Brasil. Tranquilo? O que mais, Ronaldo, que eu preciso lembrar? Você deve lembrar que nessa estrutura de produção, o Estado português, naquele momento, ele não estava dispondo de muitos recursos. E a implantação de um engenho de açúcar, de uma lavoura de açúcar do outro lado do Atlântico, exigia vultosos investimentos. Era caro montar essa estrutura. Então você tem que lembrar de uma importante participação do capital Flamengo, do capital holandês. Não esqueça dessa participação. Os holandeses, eles participavam através de investimento inicial, em alguns momentos de fornecimento de mão de obra escravizada, correto? E era muito importante também o transporte que eles realizavam desse açúcar brasileiro para a Europa, também realizavam o refino desse açúcar e a distribuição desse açúcar no mercado europeu. Certo? Em vários momentos, em várias questões de prova, essa participação holandesa, ela é cobrada. Tranquilo, moçada? O que mais, Ronaldo, que eu preciso lembrar? Você precisa lembrar da organização e funcionamento dos engenhos de açúcar no Brasil. Mas aí eu não vou perder meu tempo com vocês, porque isso tranquilamente vocês encontram no material oferecido pela escola, certo? Que vocês têm em mãos. E eu posso dizer para vocês que não é muito meu objetivo fazer com que vocês memorizem, guardem a divisão de um engenho de açúcar, né? Mas aquela história de jogo do milhão, certo? É aquela brincadeira. Lembra que existiu, mas não guarde muita munição para isso, tá?
Dentro desse contexto, é importante para vocês, e aí ganha peso numa prova, né, a questão da mão de obra dentro do engenho. Porque eu já falei para vocês através do conceito de plantation. O mundo do engenho de açúcar é um mundo basicamente escravista, certo? Ah, Ronaldo, então significa que todo trabalhador ele é escravizado? Não. E é isso que às vezes a questão cobra, tá? Dentro daquele mundo essencialmente escravista, existiam atividades assalariadas, tá? E nesse caso, devo lembrar algumas delas. Quais seriam? O caixeiro viajante, o mascate, o comerciante que percorria esse circuito de engenhos, tá? Devo lembrar também do mestre de purgar, o gerente da produção, certo? Vocês lembram que também existe a figura do feitor, aquele que toma conta da massa de trabalhadores escravizados, certo? Aquele que pune, aquele que normalmente nas novelas de época, né, que falam sobre escravidão, aparecem como o cara mau da história, certo? Lembra dele, do feitor? E também, dentro desse contexto aí do engenho, quando um negro foge, aparece a figura do capitão do mato, que também recebe para tentar recuperar esse escravo fugido. Tranquilo, moçada? Então essa parte econômica, ela é muito tranquila para o aluno, mas ela tem peso na prova, tá bom, moçada? Então, fechamos essa primeira parte, que fala sobre a lavoura açucareira, e na próxima aula nós veremos a estrutura social desse mundo açucareiro do Brasil colonial. Valeu, galera? Um abração, continue se cuidando. Tchau, tchau.